Amém. Irmãos, há um debate hoje, caloroso às vezes até, polarizado, a gente sabe, entre uma corrente um pouco mais progressista na política ou, enfim, na filosofia, na moral, na interpretação do que sejam valores morais, e uma corrente um pouco mais conservadora, ou muito mais conservadora. Então a coisa cada vez mais vai caminhando para que todo mundo se rotule como liberal, ou como progressista ou como conservador. E, na verdade, quem conhece a nossa cultura e a forma como a gente vive o Evangelho, lê a Bíblia e procura colocá-la em prática, não é? E se fundamentar totalmente nela, vai saber que a gente é progressista em tudo aquilo que não envolve pecado, em tudo aquilo que não inclui a iniquidade. E a gente é extremamente conservador com respeito àquilo que a palavra de Deus ensina, com respeito àquilo que representa a moral e os bons costumes, segundo narrados, registrados, ensinados pela palavra de Deus, encarnados por Jesus. Então a gente, na verdade, faz isso porque isso faz parte da nossa vocação. Por isso, o lema da igreja é: no compasso dos tempos, ancorados na rocha. A gente quer estar ligado na cultura, a gente quer falar uma linguagem que a nossa cultura entenda e transmitir o Evangelho nessa linguagem, mas nunca deixando de estar preso à rocha, fixado nela, alicerçado nela, nessa rocha. Jesus disse que essa é a nossa vocação, nós somos chamados a ser o sal da terra e a luz do mundo. E o sal, ele não apenas dava sabor, mas o sal conservava. Essa era uma importante função do sal, pela qual Jesus disse que nós, a igreja dele, somos o sal da terra. Nós estamos aqui para conservar uma ordem, para conservar valores, para conservar uma forma de perceber e sentir a vida humana que o mundo muitas vezes não vai mesmo entender. Tanto Jesus como falou: olha, vocês serão odiados de todos. João falou: não fiquem maravilhados se o mundo odeia vocês. Nem todo mundo vai concordar com vocês. Vocês não estão aqui para ir se deixar fluir no rio da cultura. Vocês estão aqui para ser contra a cultura. O Evangelho é o Evangelho do reino de Deus, e num mundo caído em pecado, o Evangelho é contra a cultura. E ser cristão é necessariamente conservar coisas que muita gente não consegue entender por que você ainda está conservando. É você se apegar a valores que o mundo já despreza completamente. É você dizer que certas coisas que um monte de gente está dizendo por aí que é normal, que são normais, na verdade, você sabe, pela palavra daquele que te criou e enviou o Filho dele para te redimir, que não é verdade coisa nenhuma, que não é o melhor, que não é normal. A gente sabe disso, não porque a gente se acha melhor do que os outros, porque a gente seja arrogante, nada disso, é porque a gente, pela graça de Deus, recebeu o livro em que Deus revela os pensamentos dele, e a partir desses pensamentos a gente conhece então uma percepção muito mais elevada de vida. E aí, infelizmente, muitos cristãos, como diz o ditado, né, jogam a água da bacia com o bebê junto fora. Muitos cristãos, tentando fugir do tradicionalismo conservadorista, jogam fora o tradicionalismo junto com o Evangelho, junto com a sua vocação, e acabam se tornando verdadeiros sócios de um clube eclesiástico, que já não pode mais ser chamado de igreja. Esse é um risco presente. Se a gente tira o Evangelho, tira aquilo que ele nos ensina, a gente vive como uma associação qualquer, um clube. Mas quando a gente procura viver o Evangelho e persegue uma vida de obediência à palavra de Deus, de imitação de Cristo, de temor a Deus, de humilhação e adoração a Ele, gente, o que acontece é que a gente se torna o sal da terra e a luz do mundo, amém? A gente cumpre o chamado de Deus para nós. Essa não é uma tendência só do nosso tempo, né? Essa já era uma tendência, por exemplo, da igreja de Corinto, lá no primeiro século. A gente se identifica muito, por exemplo, Corinto com Niterói, com Rio de Janeiro. A gente lê as cartas de Paulo e fala que está falando aqui do nosso contexto, tudo isso já existia.
a prática de imoralidade. E ele então, o apóstolo Paulo, havia passado por Tessalônica na sua segunda viagem missionária, plantado uma igreja, e ele estava preocupado com a saúde espiritual daquela igreja. E ele então escreve essa primeira carta para chamar a atenção da igreja sobre algumas coisas, inclusive no fim para falar a respeito da volta de Jesus e do fim das coisas, e do fato de que todos precisam estar atentos e temerosos quanto à iminente vinda de Jesus. Então o apóstolo Paulo fala assim, o que era preciso que a igreja de Tessalônica conservasse, que estilo de vida, na visão dele, agradava a Deus para a igreja. 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 1. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas, veja bem, não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros, e de fato vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Amém, irmãos? Vejam quanto zelo do apóstolo Paulo, quanta preocupação dele com essa igreja. E Paulo revela aqui, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, uma face muito afetuosa. Ele se reporta àquela igreja como se ele fosse uma mãe para eles. Ele fala assim, em capítulo 2, verso 7, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos seus filhos. Paulo se vê como alguém com um dever pastoral de cuidar, e quando ele então chama a atenção da igreja, quando ele, entre aspas, pega pesado, quando ele corrige o erro, quando ele aponta as falhas, ele como apóstolo, ele tem um coração pastoral, ele não faz isso com o objetivo de acusar, com o objetivo de humilhar, com o objetivo de condenar, ele faz isso com o objetivo de alertar. E é isso, irmãos, que se espera de todo verdadeiro pastor segundo o coração de Deus, amém? Essa que é a verdade, alguém que alerta, percebendo que aquela ovelha está indo para o precipício, e ele pega o cajado e puxa ela de volta, porque ele não aceita a possibilidade de ela morrer de forma tão terrível e drástica. E aí depois então dele expressar esse afeto, ele começa falando a respeito de um certo conservadorismo. Na verdade, a primeira coisa que a gente precisa conservar na visão dele é a ideia de que nós precisamos conservar o progresso na fé. A primeira coisa que ele enfatiza com toda a alegria aqui, ele aponta a atitude positiva que aquela igreja nova estava tendo e fala assim, olha, eu estou feliz porque eu estou vendo vocês crescerem cada vez mais. No verso 1, no final, eu peço e exorto vocês
a que persigam um crescimento espiritual verdadeiro, consistente, sustentável, fundamentado na palavra, de experiências que não são meras experiências sociais com uma associação de gente, mas que sejam experiências do povo de Deus com o próprio Deus. Sejam experiências de um povo, de um Deus que tem um livro que revelou a palavra e a verdade dele. Experiências de gente que tem crescido. No verso 10 ele repete essa expressão: insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. A busca por crescimento, a busca por amadurecimento, é uma coisa que tem que estar presente no coração de todo cristão. Porque naturalmente a gente não amadurece espiritualmente. Essa que é a verdade. Tem pessoas que amadurecem porque se tornam independentes economicamente. Começam a pagar suas contas, aí todo mundo fala, olha, maduro, está pagando as próprias contas. Mas você vai olhar a vida moral da pessoa, é um completo irresponsável. É um eterno adolescente. Com todo respeito aos adolescentes cristãos presentes. No sentido de que não tem sobre ele o peso da responsabilidade espiritual. Tem gente que é muito competente profissionalmente, por exemplo, mas não consegue enxergar o seu próprio corpo como instrumento de justiça. Não consegue ser ético no trabalho. Tem uma inteligência brilhante, mas não tem sede de pureza. Tem maturidade intelectual, mas não tem vida no altar. Tem conhecimento das coisas de Deus, mas não experimenta Deus na sua vida. Então há uma diferença. Há uma confusão que se faz muitas vezes, de se acreditar que alguns fatores determinam a maturidade. E Paulo está falando aqui, a maturidade, o crescimento espiritual vem a partir de uma vida piedosa, que busca crescer cada vez mais. E não tem atalho para isso. Deus criou meios para a gente se aproximar dele. Santa Ceia é um deles. A exposição da palavra é outro. A leitura e meditação, a vida de oração, a busca constante, incessante, diária da presença de Deus pelos meios que Ele criou. Gente, não tem outro caminho. Nossa alma vai esfriar até a morte se a gente não acordar para a necessidade de a gente buscar a Deus com a cara no pó e buscar uma vida que cresce cada vez mais. Augusto Nicodemos, há um tempo atrás, ele colocou uma citação nas redes sociais que dizia assim: cristão frio não é aquele que não grita, não pula, não gira e não faz barulho. Cristão frio é aquele que, escutando a verdade do Evangelho, não a coloca em prática no seu dia a dia. Nada preocupa mais alguém com coração de pastor do que ver pessoas ouvindo, semana após semana, a palavra, a pregação, sendo ministrados, recebendo aulas, recomendações de livros, lendo livros. E aí você olha para a vida da pessoa e não vê amadurecimento, uma mudança de atitude, transformação. Não vê que ele está se tornando cada vez mais um homem segundo o coração de Deus. Não está se tornando cada vez mais um marido sábio, ponderado, paciente, manso. Um pai sábio, e não é nada fácil ser um pai sábio e comedido em educar seus filhos. E essa cobrança santa, irmãos, o Espírito Santo coloca no nosso coração. Eu me sinto cobrado o tempo todo de buscar e perseguir aprendizado e crescimento. O autor de Hebreus diz que o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O adulto na fé não é alguém que é melhor do que os outros. O que ele está falando é que ele é alguém que, por causa do exercício constante, de uma busca incessante, sincera, quebrantada, humilhada aos pés do Senhor, tem visto as coisas mudarem no seu próprio coração. E às vezes a gente faz uma pressão enorme para que as pessoas mudem à nossa volta, não é? Mas quando a gente olha para si próprio, a autocrítica é muito pesada, a gente não consegue, a gente se esquiva, não é? É muito fácil falar dos outros,
Mas o que o Evangelho faz é exatamente o contrário. Ele faz a gente olhar para dentro de si e examinar a si mesmo, e a julgar a si mesmo. Isso é uma atitude de um cristão realmente maduro, adulto, que tem se exercitado constantemente, que não se conforma em ser esse desequilibrado, iracundo, maledicente, que não se conforma em ser uma pessoa que não tem transmitido piedade, que nem não tem transmitido pureza, que não tem expressado sede por intimidade com Deus. Nenhum cristão deveria se permitir uma vida meramente religiosa, mas a palavra diz que a vereda, o caminho do justo é como a luz da alvorada, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Amém? Esse é o caminho, meu e o seu caminho. Nosso caminho com Deus tem que ser assim, é isso que a palavra ensina. Não tem que ser um caminho que o Jonatas de hoje, 2019, é tão imaturo espiritualmente, é tão desequilibrado, é tão incapaz de amar, é tão egoísta quanto o Jonatas de 2009. Tem que ser alguém que cresceu, que amadureceu espiritualmente, para a glória de Deus. Você pode dizer que tem acontecido isso com você? Que a sua vida tem sofrido cirurgias da parte de Deus, operações, transformações, algumas amputações, algumas coisas estão sendo arrancadas de você, porque Deus tem te dado um coração cada vez mais segundo de Jesus. Esse é o primeiro passo que Paulo fala, cresça nisso cada vez mais, seja cada vez mais maduro, cada vez mais adulto. Segundo, temos o dever da conservação moral. Verso 3, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Olha o destaque que ele dá para a questão sexual, tem uma razão para isso, que não tem a ver com a cultura pornográfica da pós-modernidade. Isso é muito anterior, está no coração do homem. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Está falando, olha, os pagãos que desconhecem a Deus, eles agem assim mesmo. É natural que algumas coisas sejam normais para eles. É natural que eles pratiquem, recomendem, ensinem seus filhos a viverem assim. O que não é natural é a igreja tolerar a imoralidade sexual, qualquer forma de exercício da prática sexual fora do ambiente matrimonial. Tudo que está fora disso é abominação diante daquilo que Deus revelou na palavra dele. Ele está falando, olha, os pagãos são assim, são dominados pelos desejos deles, mas nós não somos assim. Se é que nós somos santuário de habitação do Espírito Santo, se é que o Espírito Santo habita em nós, se é que a gente entregou plenamente a nossa vida a Deus, se é que o desejo mais intenso da nossa alma é viver uma vida que glorifique e agrada a Deus, se é assim, a gente vai ter muito cuidado com o que a gente está acessando na internet, com o que a gente está olhando, com o que a gente está se permitindo flertar, com o que a gente está praticando em termos do nosso próprio corpo. E é interessante que a palavra coloca os pecados sexuais numa outra categoria, não é? Paulo fala, quem peca no corpo, peca contra o seu próprio corpo, que é santuário de habitação do Deus vivente. Não é uma coisa, um pecado como tantos outros, não é. Por que razão Deus colocou o sinal da sua primeira aliança com Abraão no órgão genital do homem? Sinal de aliança ali. Por que razão? Há uma razão para isso. Vocês não estão autorizados à imoralidade, vocês precisam se separar, tanto para purificar a vida e o coração e o corpo de vocês, para serem um santuário do Espírito Santo, como também, irmãos queridos, para que as gerações que vão vir a partir de vocês, aquilo que vocês vão reproduzir na vida de vocês, as sementes que vocês vão lançar, sejam sementes de virtude, de pureza e que sinalizam um pacto com Deus. Amém?
essa é a verdade, irmãos. Há um peso diferenciado. Há uma razão para Jezabel tentar matar Elias de qualquer jeito. Há uma razão para Herodias pedir a cabeça de João Batista num prato. Porque estava vivendo em adultério com seu cunhado. E João Batista denunciou esse pecado moral. E ela então pede de presente para Herodes a cabeça de João Batista num prato. Há uma razão de a gente ver o que tem acontecido com as atuais gerações, as consequências da promiscuidade sexual praticada na nossa cultura. Gravidezes indesejadas, que estão cada vez mais produzindo uma sociedade adoecida, gente que cresce sem referência de um pai, de uma mãe, filhos de pais solteiros, muitas vezes rejeitados por um dos dois ou pelos dois, coisas que autoevidentemente negam o propósito de Deus, famílias em ruínas, adolescentes com crise de identidade sexual. Por quê? Uma sociedade adoecida que deixa seus filhos ficar assistindo Felipe Neto e congêneres. Gente, é inadmissível que um pai cristão, membro desta igreja, deixe o seu filho à vontade no YouTube, no seu tablet ou no seu celular. Assistir seja Felipe Neto, ou seja, um mundo de iniquidade que está sendo passado para ele ali. É inadmissível que você, como um pai cristão, não seja zeloso em conferir e em proibir. Meu filho, esse youtuber é maldito, ele é uma abominação diante de Deus. Não assista, porque isso é um lixo que vai contaminar a sua alma. Você não tem noção do mal que isso pode fazer para você. Irmãos, vocês não sabem o bem que vocês estão fazendo. Daqui a 10 anos seu filho vai entender e vai te agradecer. Ou antes, quando ele chegar no up. Essa que é a verdade, irmãos. E a gente precisa ter muito zelo, porque os dias são maus. Aí ele continua no verso 6, nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Ninguém tente se aproveitar da irmãzinha, do irmãozinho. É só uns beijinhos. É só um namoro sem propósito mesmo, para a gente curtir um ao outro, fazer companhia um ao outro, usar o corpo um do outro, para a gente se curtir um pouco, mas sem compromisso. Ele está falando, ninguém faça uma abominação dessa, porque Deus já nos chamou, Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Aquele que rejeita essas coisas, não está rejeitando o homem. Quem rejeita esse ensino, Paulo está falando assim, não está me rejeitando. Não está rejeitando Jonatas, não está rejeitando Henrique, Marcão, o apóstolo Paulo. Mas está rejeitando a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Se Deus deu o Espírito Santo e a gente está pecando contra a presença do Espírito no nosso corpo, isso é muito grave. E a gente precisa acordar, porque os nossos dias negociam com o pecado de forma muito temerária. Jesus disse, nas bem-aventuranças, Mateus 5:8, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Não existe evangelho sem busca de pureza, não existe vida com Deus sem desejo de viver uma vida pura. Certifique-se de que sua busca por pureza continua norteando a sua caminhada com Jesus. Terceira lição aqui a respeito da conservação que Deus espera de nós, e Paulo está transmitindo para a igreja de Tessalônica. Verso 9, precisamos conservar o amor comunitário. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. Jesus falou lá em João 13:35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. E esse amor, gente, não é simplesmente a gente curtir, estar junto, bater papo. Esse amor tem muitas formas de manifestação. O pastor Marcão falou esses dias aqui da generosidade, de a gente ter cuidado, zelo uns pelos outros. E ele tem, acima de tudo, a ver também com a gente, o que ele tinha acabado de falar aqui. Ninguém prejudique seu irmão.
Ou seja, a santificação do Jonatas, a minha santificação tem a ver com o amor que eu tenho para com a igreja do Senhor. A nossa santificação tem a ver com esse amor. E esse amor tem que fazer a gente, na verdade, ter um olhar diferente sobre os nossos inimigos. A gente está num tempo de muita guerra, muito conflito, muito mal-estar. As redes sociais têm feito um estrago no coração de muita gente. E se a gente deixar, a gente se envenena também. A gente entra nessas brigas que não são as brigas do Evangelho, em alguns casos. E a gente ofende pessoas, e a gente fica dividido com familiares, e a gente perde amigos, não porque a gente está ensinando o que Jesus ensinou algumas vezes, mas porque a gente está sendo estúpido. Que a gente está usando uma linguagem que Jesus jamais usaria, que a gente está compartilhando coisas cheias de palavrão, cheias de linguagem ofensiva, coisa que Jesus teria vergonha de ver você postar, ou na verdade ele tem, né? Vergonha de ver você postar. E olha o que o Evangelho de Jesus na sua simplicidade ensina, Lucas 6,33, que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem, sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Está falando assim, ó, você não vai conseguir vencer o mal com o mal, violência gera violência. A ira do homem não produz a justiça de Deus, por isso seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E a gente tem que, toda vez, estar passando o que a gente fala, o que a gente posta, o que a gente escreve, pelo crivo do exemplo de Jesus e perguntar, Senhor, está certo o que eu estou fazendo, o que eu estou vivendo? Paulo diz, não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. E esse é o nosso dever. Isso é algo que a gente precisa conservar, gente. Volto a dizer, Paulo não está levantando aqui pontos estanques. Ele está casando o zelo dele para com a igreja, quando ele chama a atenção da igreja de Tessalônica, porque tinha gente ali que não estava nem trabalhando, e ele fala para a igreja, quem não trabalha, que também não coma, e ele joga duro com aquela igreja, mas ele fala, eu estou fazendo isso porque eu me vejo como mãe de vocês, como alguém que tem o mais profundo afeto, carinho e amor por vocês. E onde não há correção, onde não há zelo, onde não há preocupação, não há amor. Quem é pai sabe disso. Um pai e uma mãe que já não cuidam, já não zelam, já não corrigem, são pais vazios de amor. E os dias que a gente está vivendo são dias em que o amor tem se esfriado de quase todos. Então, o amor ao próximo é contrário à nossa natureza caída, mas também a característica que nos identifica como cristãos. Vamos valorizar a nossa experiência comunitária, valorizar a nossa célula, valorizar a vida no corpo. Concluindo, ele conclui os versos 11 e 12 aí, uma vida que agrada a Deus, sabe se portar diante da sociedade. Como é que ele fecha isso? Qual é o tipo de conservadorismo que eu e você somos chamados a praticar e a pregar e a passar adiante? Verso 11, esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios interesses e trabalhar com as próprias mãos, como nós nos instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Precisamos sim estar preocupados com o testemunho que temos dado diante da nossa vizinhança. Seus vizinhos só ouvem você gritar, xingar nunca, né? Pelo amor de Deus, não vou nem falar isso aqui. Se a sua família, muitas vezes, tem visto atitudes que não representam o Evangelho, eles não vão ser tocados pela mensagem do Evangelho. Mas quando eles olham para nós e veem em nós uma busca sincera, real, de obediência e de reprodução do exemplo de Jesus, gente, é impossível você não estar dessa forma, levando adiante esse bom testemunho e conservando a sociedade. Gosto muito desse texto, já falei ele aqui, de 2 Coríntios 2,15. Paulo diz o seguinte,
no livro, na carta seguinte, que ele escreveu. Para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes, somos cheiro de morte. Para aqueles, fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando a algum lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Paulo está falando, olha, nós apóstolos vamos continuar pregando o que nós sempre pregamos. E nós sabemos que há pessoas por aí pregando para lucrar. Isso não é novo, gente, acreditem. 2000 anos atrás, tinha gente lá pregando para lucrar. Paulo fala isso lá em Filipenses 1:18. Alguns pregam o evangelho por orgulho, outros por vaidade. Há pessoas que pregam o evangelho por diversas razões, simplesmente para servir os desejos do seu próprio coração, criar a sua comunidade ideal, pessoal, a partir das suas próprias filosofias. Mas Paulo está falando assim, olha, podem fazer o que quiserem. Se houver a verdadeira pregação do evangelho, nós seremos cheiro de morte para aqueles que perecem. Seremos cheiro de morte para aqueles que resistem à verdade, detêm a verdade pela injustiça, suprimem a verdade pela injustiça. E vamos ser cheiro de vida para aqueles que, ouvindo a verdade, falam para o Senhor, Senhor, eis-me aqui. Eu aceito esse chamado, essa palavra é para mim. E eu quero viver na Tua presença uma vida que Te agrada. Eu não estou aqui para me adaptar. Eu estou aqui para ser uma luz no meio das trevas. E se acaso a luz que há em vocês forem trevas, que grandes trevas serão. Ai do mundo, se a luz que deveria haver na igreja estivesse se tornando trevas, irmãos. A gente às vezes ouve relatos muito tristes de igrejas que têm enveredado pela aceitação tácita, não é, pacífica do pecado, e a gente tem que clamar a Deus todos os dias para que Ele intervenha na nossa cidade, no contexto que a gente está vivendo. Algumas aplicações aqui para você levar para a sua célula. Primeira, para Deus a conservação não é retrocesso, mas progresso. Para Deus, conservar essas coisas não é ter uma visão retrógrada, ultrapassada, antiquada. Muito pelo contrário, para Deus isso é sinal de progresso, de crescimento. Se para o mundo é andar para trás, para a gente andar para frente, amém, irmãos? Se queremos progredir cada vez mais, precisamos buscar isso, e essa busca nos levará à maturidade, uma busca diária. Ninguém pode abandonar. Segunda aplicação, conservar a identidade de Cristo no mundo é parte da nossa vocação. Eu e você somos chamados a mostrar para o mundo Cristo. As pessoas não vão conhecer outro Cristo, senão aquele Cristo que eu e você temos procurado imitar e temos procurado viver. Gente, nós não somos vocacionados à popularidade, mas sim à fidelidade à palavra de Deus. Há muito crente querendo ser popular, querendo agradar as pessoas, querendo ser bacana. Há movimentos jovens, às vezes, que deixam a gente até triste, porque querem, né, aquela coisa de oba-oba, festa em cima de festa, evento em cima de evento, mas como a gente sabe, evento é evento. Evento passa, mas essa palavra aqui durará eternamente, amém? Essa palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, né, mas cumprirá o que me apraz. Terceira aplicação, tudo que conservarmos é por amor que o fazemos. Tudo que nós conservamos porque amamos. Você quer provar que você é uma pessoa que ama de verdade? Busque viver uma vida santa, piedosa. Busque cuidar do rebanho que Deus confiou a você. Cuidar da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, com responsabilidade, apontando para eles o caminho que a palavra de Deus aponta, lendo a palavra com eles. Isso é amor, levando eles a viverem uma vida reconciliada com Deus.
uma vida cheia do Espírito Santo, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Essa semana eu fiz um batismo encerrando já aqui essa parte, de um pré-adolescente. A mãe dele falou isso: olha, eu vim para essa igreja porque meu filho recebeu o convite de um amigo, foi para a célula, e quando ele voltou daquela primeira célula, ele já era um outro adolescente. Ele estava orando, lendo a Bíblia, ele estava falando de Jesus, ele estava falando que queria ir à igreja. E eu falei: o que aconteceu com meu filho? Ele está cheio do Espírito Santo. Eu quero ir para essa igreja também. Irmãos, esses testemunhos a gente tem ouvido com uma frequência enorme. E Deus é honrado e glorificado, porque aí há um povo que tem buscado a Ele, agradá-lo de todo o coração, que tem buscado conservar o bom perfume de Cristo. Amém? Senhor querido, vem nos capacitar como igreja a viver o Teu Evangelho, a colocar ele em prática na nossa vida, com todo temor, humildade, tremor. Senhor, sabendo que nós não somos chamados a ser populares aqui. O Senhor nos deixa claro que a gente seria odiado de todos por causa do Seu nome, a gente seria perseguido até, hostilizado muitas outras vezes, mas, Senhor, vem preservar, vem conservar no nosso coração o bom depósito do Teu Evangelho, Senhor. Que a gente seja um povo que amadureça cada vez mais nessa palavra, que a gente te busque cada vez mais de todo o coração e que a gente busque viver uma vida que te agrada e te exalta. Em Teu nome, Jesus. Amém, Pai. Amém. A gente vai